Você tá gravando, viu? É, tudo que vocês falaram vai ser usado contra vocês. Eu fiz lá na outra empresa, ficou tudo gravado. É, fica gravado mesmo. Vai aparecer um monte de vezes, tanta coisa sobre você. Não tem problema, ótimo. Sinal que você mexeu. Bom, então vamos lá. Então aqui dentro do menu movimentação, eu tenho aqui um módulo chamado aberturas de ordem de serviço. Eu posso abrir por ele, tá? E pessoalmente eu gosto de utilizar aqui dentro de consultas um módulo chamado monitoramento de SLA. Nesse módulo aqui, a gente consegue visualizar as OS que estão abertas e em que status elas estão. O que são esses status? É o ponto da onde, ó, essa OS ela já está lá com o técnico de rota, ou então ela já foi finalizada. Isso é o status da ordem de serviço, tá? Lembrando que essas ordens de serviços aqui são abertas para cliente, tá? É para tratativa junto com o cliente, tá? Bom, e daqui desse monitor aqui, eu já consigo abrir uma nova OS. Eu consigo entrar lá dentro daquele módulo de aberturas de ordem de serviço, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em nova OS, tá vendo que é a estrela aqui, o ícone é o mesmo, tá? E aí ele vai abrir o módulo de abertura de chamado, tá? Exatamente aquele módulo que a gente ia abrir. Então ele abre nessa tela de pesquisa aqui, é igual lá quando a gente viu naquele módulo de fornecedor. Eu posso fazer filtros aqui antes de entrar, ou então eu venho aqui em novo para criar essa nova OS aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai precisar, o serial do produto, tá? O serial da máquina, o serial do scanner, que seja, tá? Senão a gente não consegue abrir nenhum chamado dentro do sistema para cliente. Tem uma forma da gente abrir aqui chamados para os equipamentos em estoque, que vai ser os de revisão lá para o laboratório, tá? Porque se o equipamento ele não está no cliente, ele está dentro do estoque aqui com algum status para a gente fazer essa verificação, se vai para revisão, se já está em revisão, se já está disponível. Então a gente consegue fazer essa gestão para esses equipamentos aqui e vocês visualizarem isso daí, tá? Bom, se eu não sei o número de série do produto, eu consigo fazer uma pesquisa para saber onde é que está, ou com qual cliente, ou com qual contrato esse equipamento está. Então, no final do campo aqui a gente tem essa lupa, que é para justamente a gente fazer a pesquisa pelo número de série. E aí ele vai fazer a pergunta: se você quer equipamentos contratos, sim, ele vai entrar na pesquisa para equipamentos de contrato, ou não, ele vai pegar os equipamentos do estoque. É nesse momento aqui que a gente divide se vai abrir uma OS para uma revisão ou se vai abrir uma OS para o atendimento do cliente, tá? E no caso aqui a gente colocar assim, ele vai fazer uma pesquisa de produtos de contrato, tá? São todas as máquinas que estão em contrato. Então, aqui em cima é tudo filtro. Eu posso fazer o filtro por parte do número de série. Às vezes o cliente fala, o final dele é 52, 51. O que a gente pode fazer aqui? Coloca o percentual aqui, todos os campos ele aceita o percentual, e a gente coloca aqui 52, 51, ele aceita fazer essa pesquisa, tá? Eu sei que não tem esse filtro aqui, né? Então não vai aparecer nada aqui pra gente, ok? Eu posso fazer pelo nome do cliente, pelo nome do produto, pelo técnico que atende lá geralmente, o estado, pelo patrimônio também, se tiver patrimônio, né? Pelo local, enfim. Tudo isso daqui é filtro para poder trazer aqui os equipamentos. Deixa eu limpar isso aqui. Bernardo. Eu. Um equipamento cadastrado hoje no cliente A. 10 OS para frente. Aí esse equipamento eu cadastrei no cliente B. 10 OS para frente, cadastrei no cliente C. Quando eu consultar o número de série, vai aparecer os 3 contratos que ele participou? Que ele ficou, esse equipamento, para ver o histórico dele? Você consegue trazer todos os fechamentos da OS, mas, por exemplo, quando você abre a OS, você tem um histórico dela ali. Ele só vai aparecer as últimas 10 ordens de serviço. Indiferente de qual cliente que ele estava. Por exemplo, vamos diminuir isso daí. 2. Abriu 2 OS no cliente, depois 2 na outra, depois 2 na outra, depois deu na outra. Vai aparecer as 5 OS abertas para esse serial, independente do cliente. Só que você vai saber em cada cliente o que foi feito. Você consegue saber sim.
Agora 10 aí já é muito, que é o limite que aparece dentro do sistema. Para exemplificar a quantidade de clientes que passou. Se passou por 10 clientes, uma OS em cada um, vai aparecer as 10. Para ver o histórico da máquina. Sim, você olha o histórico da máquina, não o histórico do cliente em si, tá? Você consegue ver tudo. Inclusive nas aberturas de chamado que a gente faz e encaminha para o técnico, que o técnico vai ter o celular, né? E ele vai fazer o atendimento pelo celular. A gente não vai conseguir simular aqui porque ainda não está configurado direitinho. Então, com o celular, ele já vai fazer o atendimento e lá dentro ele consegue também ver o histórico de tudo que foi feito com essa máquina. Inclusive as últimas 5 peças trocadas nesse equipamento, com medidores ali para poder ele ver o que está acontecendo, tá? Então isso aí vai tudo, tá? Mas aqui dentro a gente consegue fazer uma pesquisa pelo número de série e ele vai trazer todas as OS que foram abertas para esse equipamento, entendeu? É só questão de filtro pelo número de série, tá? Bom, como eu falei, a gente tem poucos contratos aqui cadastrados, a gente vai fazer uma força-tarefa aí para colocar a grande maioria desses contratos aqui dentro, junto com os equipamentos. Então, para a gente poder selecionar, então eu vou pegar esse aqui, série 1, 2, 3, 4. O que a gente faz aqui? Eu clico 2 vezes, ele já traz os dados desse equipamento que estão cadastrados lá dentro do contrato aqui para nossa abertura de ordem de serviço, tá? Bom, aqui tudo que está cinza aqui é dados que ele trouxe, tá? E o que tiver de preto aqui, a gente pode colocar, por exemplo, nome do solicitante, quem é que está abrindo essa OS, tá? Às vezes abriu pelo portal, abriu por e-mail, a gente pode colocar o nome aqui, que esse solicitante aqui vai lá para o telefone do técnico, caso ele tenha que se deslocar lá para fazer esse atendimento. Bom, aqui eu já posso definir um técnico, esse técnico já vai vir lá do contrato também como um padrão, mas aqui eu posso trocar, posso direcionar para o técnico que eu quiser, tá? Isso aí não tem problema. Inclusive, a abertura dessa OS, se vocês conseguirem resolver aqui, é interessante vocês deixarem o técnico finalizar essa OS como o técnico de vocês para computar que vocês que foram o solucionador ali do problema do cliente, tá? Bom, e aí a gente tem o motivo dessa OS, por exemplo aqui, tá? Ele não é um campo obrigatório, mas é bom ter que isso daí também aparece lá para frente, caso tenha que ter um deslocamento. Bom, o sistema ele tem alguns campos que são obrigatórios, eles vão ficar de azul dentro dele, tá? Então, por exemplo, aqui o nome do cliente é um campo obrigatório, empresa, produto e técnico, e esse status da OS aqui. Eu tenho como deixar padrão, deixa eu ver se ele já está aqui. Tá. Eu vou deixar esse padrão aqui, para toda vez que abrir não ter que ficar preenchendo isso, ele já preencher de forma automática, tá? Que esse status aí é o início do nosso processo para direcionar essas OS, ok? Bom, além disso, a gente tem os tipos de OS aqui: normal, preventiva, OS de instalação, desinstalação, retorno e aferição. O que é cada uma delas? Normal é uma abertura para resolver o problema ali que está acontecendo. Exatamente, a corretiva. Você tem a preventiva, o próprio nome diz, é abrir uma OS de preventiva. A OS de instalação, para identificar que é uma instalação daquele equipamento, e aí acontecem coisas quando a gente encerra essa OS, por exemplo, quando a gente encerra essa OS de instalação, o sistema ele pergunta para quem está finalizando se quer atualizar a data de instalação do equipamento lá dentro do contrato. Isso aí facilita a área de contratos muito, porque já coloca a data lá aqui de encerramento dessa OS e já coloca lá no contrato falando que aquela ali foi a data de instalação.
Por outro lado, você tem ali a OS de desinstalação, que ele vai fazer a desinstalação do equipamento lá no contrato. Então ele já faz a desinstalação, aí a gente consegue ter uma automatização de que o medidor de encerramento dessa ordem de serviço já vá lá para o faturamento para poder para eles fazerem a aferição desse medidor ali na hora dessa desinstalação. OS de retorno e recarga, você pode abrir uma OS só de retorno de acessórios, suprimentos que estejam vinculados a essa máquina aqui, tá? E por fim, esse de aferição. Isso aqui foi criado para alguns clientes que ele não conseguia pegar nem por telefone, nem por e-mail, nem por reza os medidores do cliente, só com o técnico indo lá no local para poder pegar. Então isso aqui foi criado, essa aferição, para justamente o técnico, ele vai colocar ali os medidores para aferir o medidor mensal ali daquele equipamento. Oi? A gente tem esse caso também. Então tá aí a ferramenta. Dentro se eu fizer uma OS de desinstalação, então eu vou colocar lá realizar desativação, contador, tal, medidor. Depois eu tenho que criar uma outra OS para retorno dessa máquina? Não, essa OS já é para voltar. Essa OS, você não precisa ter duas aqui, uma de desinstalação e uma de retorno, não. É só de desinstalação, já é o suficiente. Geralmente já fazem a troca técnica, né? Quer dizer isso. Não, eu tô pensando no... Você vai fazer uma de desativação, depois tem que comunicar alguém que precisa ir lá retornar. Não, isso aí tem um processo que a gente fora, porque aí é o seguinte: ordem de serviço não movimenta estoque, tá? Ordem de serviço vai ser para tratar exatamente essa questão dos medidores e movimentação dentro do contrato. Essa movimentação de comunicar alguém, a logística que tem que ir lá buscar o equipamento para retornar, isso aí tem um processo à parte que tem que ser feito. Por quê? No momento que a gente cria esse processo, a gente tem que dar entrada dentro desse equipamento aqui. Até às vezes, tem um processo aqui que a gente faz, ele fica um pouco mais automatizado, que é o seguinte: em vez de você vir aqui abrir uma OS de desinstalação, você cria um processo nesse de retorno. Para quê? Vai chegar num ponto onde você vai informar para o sistema o seguinte: olha, eu quero que nesse ponto aqui, nesse status, abra já a OS de desinstalação para mim, para poder mandar para o técnico. E aí o outro processo, inicia o processo aqui de OS, e o outro processo aqui ele vai caminhando paralelo junto com a logística para programar o retorno desse equipamento. E aí quando chegar aqui dentro ele já dá a entrada no estoque. Então ele funciona dessa forma aí. Quando eu vim aqui da primeira vez, a gente pensou exatamente dessa forma para automatizar o máximo possível desses processos aí. Então, depois a gente vai ver aqui, o ponto onde vai abrir essa OS de desinstalação é que vai começar ali com o técnico para ele ir lá e fazer a desinstalação, tá? Então não precisa ter duas OS aqui para fazer a mesma coisa, a desinstalação somente é suficiente, tá? Bom, então aqui eu tenho o endereço onde essa máquina ela está instalada, tá? Vocês vão ver eu falando muito de site aqui, que isso é uma nomenclatura que tem lá no NDD, tá? E que a gente trouxe aqui para dentro do Data Classic também, porque as duas ferramentas se conversam, tá? Então, quando eu falar aqui de site, eu estou falando do endereço de instalação do equipamento, ok? Então depois eu salvo essa ordem de serviço. Ele vai informar aqui que o cliente está com o título financeiro em aberto. Ele só notifica, tá? Ele não trava a abertura, tá? Ele mostra aqui o que é tudo, mas ele não trava a abertura de chamado. Só informa que está aberto, tá? Bom, a partir desse momento aqui eu já tenho a ordem de serviço aberta, tá?
eu tenho uma forma aqui dentro do sistema de impressão dessa OS, ou eu posso ir tudo via sistema aqui, vai para já cair lá no celular do técnico, enfim. Essa impressão aqui dessa OS é mais para se for um parceiro que vai atender, alguma coisa assim do tipo. Você pode pegar, salvar em PDF, aí tem um disquete aqui vermelho para isso. Você salva em PDF e manda para ele por e-mail, tá? Então você tem essa opção aqui de impressão da OS também, tá? Bom, aqui embaixo eu tenho como incluir defeitos dessa máquina. Esses defeitos aqui são os defeitos informados pelo cliente. Ó, deu um erro aqui, 5632. Ah, tá dando atolamento do papel. Então são os defeitos. Eu venho aqui incluir. Então eu já tenho aqui os defeitos cadastrados. Já tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, cheiro de queimado. O cliente falou que está com cheiro de queimado. E aí aqui do lado a gente consegue descrever o que ele está falando ali pra gente. Então está acontecendo isso. Tentei com o cliente realizar, sei lá, o reset da impressora. Dando exemplo aqui. Por quê? Esses dizeres aqui que a gente está falando aqui, eles vão para o celular do técnico para ele até mesmo ver o que já foi feito, para não ter que fazer de novo ali e ele ganhar tempo ali dentro do atendimento, tá? Então eu posso incluir outros defeitos também à medida que o cliente for falando. Então, por exemplo, deu código de erro e a mensagem foi erro. Então ele vê isso lá no celular, tá? Bom, então depois que a gente abriu, ela fica aqui listada nesse monitoramento de SLA, tá? Aqui a gente faz o controle do que está vencido, em qual status está, para a gente poder fazer o acompanhamento. É aqui que a gente vai fazer o acompanhamento dessas OS, tá? Bom, então como é que faz aqui? A gente tem aqui os filtros para a gente poder limitar a nossa pesquisa aqui, né, para não ficar muito extenso, tá? Tem aqui essas listagens aqui são por cores, né? Então se tiver de vermelho aqui já está em atraso, igual é o caso dessa aqui. As ordens de serviço futuras, que são essas que vão ficar em azul, e de branco aqui são as do dia. Então, como é que ele se baseia nesses dia, futuro e em atraso? Basicamente aqui pela previsão de atendimento, pelo SLA desse cliente aqui. Nesse caso aqui, o cliente já estourou 4.319 minutos, horas nessa OS aqui. Aí aqui, nesse daqui, ainda faltam 23 horas para a gente fazer o atendimento, ok? Bom, além disso, eu posso limitar o que eu quero ver aqui. Eu só quero ver o que é de preventiva. Então eu desmarco aqui, filtro, ele só vai me trazer o que foi de preventiva. Ou então não, eu só quero ver as normais aqui, ele vai me trazer as normais. Ok? Bom, além disso eu tenho outras opções de visualização aqui. Em vez de ver pela descrição do produto, eu posso vir aqui e ver pela referência. A referência dentro do sistema é o part number do equipamento, da peça, tá? Então ele vem aqui como referência. Eu posso ver o nome, classificação de contrato, atendente, aqui quem foi o solicitante, que fez. Então eu tenho várias dessas opções de visualização aqui dentro desse módulo, ok? Bom, então quando a gente tem a OS aqui, a gente vai ter duas formas. Primeiro, ou a gente trata esse chamado aqui e conclui ele, ou a gente vai mandar para o técnico. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu falei aqui com relação à troca de status, tá? Eu tenho aqui
o botão status. Então ele me traz aqui o status atual e eu vou colocar um novo status aqui. Deixa eu ver se ele vai trazer. Não. Só alterar aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu marcar aqui que foi encaminhado técnico, esse status aqui é o status que vai apitar lá para o celular dele. Então toda vez que eu colocar nesse status aqui e definir um técnico, deixa eu ver aqui porque que ele não está deixando. Faltou aqui a conclusão. Ótimo. Pronto. Então toda vez que eu colocar nesse status aqui encaminhado técnico, vai apitar para o técnico que eu quero mandar. Então aqui, só estou com esse cadastro de técnico. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos lá. Então eu seleciono o técnico para disparar para ele aqui, disparar no celular para ele poder fazer esse atendimento. Tá? Bom, então o status aqui já está como encaminhado técnico. Quando ele for, a gente tem um processo lá no celular que é o check-in e o check-out. Ele chegou no cliente, está de frente para a impressora, ele vai lá e faz o check-in. Ele faz o check-in, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, vou tentar pegar de um outro cliente. Enquanto carrega aqui. Enquanto carrega, o técnico foi aberto a chamada para a máquina 123. Quando ele chegou na hora de fazer o check-in, ele vê que a máquina é a 456. Ele encerra essa OS e abre uma nova, ele altera essa OS, o que ele faz? Foi aberto errado, o cliente falou a máquina essa, quando ele chegou lá, o problema não estava nessa, estava nessa daqui. Ele vai encerrar esse chamado, falando que foi improdutivo, aquele atendimento ali, que ele nem encostou na máquina. E vai ligar aqui e pedir para fazer uma nova abertura. Ele não consegue abrir um chamado por ele só. Aí tem que abrir um chamado aqui e encaminhar com o número de série correto. Tem que ser dessa forma, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar, que isso aqui é de um outro cliente. A pessoa que passou o chamado, ela passou por técnico número 1. Depois, no meio do caminho, ela consegue passar esse chamado para o técnico número 2, ou o técnico número 1 consegue encaminhar para o técnico número 2. Não, o técnico não movimenta as OS. Quem movimenta é o suporte aqui, isso. Mas consegue sim. Se ele não iniciou o atendimento, ele consegue fazer, ó, tá com o técnico Bernardo, vai mandar para o João. Já manda lá para o João e já aparece lá no celular do João. É só ele filtrar lá que já vai aparecer. Você consegue fazer essa troca sim. Tá. Quantas vezes forem. Ah, o João não pode ir, vai o Joãozinho. Aí manda pro Joãozinho. Tá? Pode sim. Aqui eu quero. Vou testar aqui para ver se ele tá. Não sei se ele vai trazer. Ah, trouxe uma aqui. Ótimo. Então quando tá todo mundo conseguindo ver aí? Melhorou. Então quando nos chega ali com aquela encaminhado técnico, aparece aqui para o celular dele. Então ele já recebe uma notificação que tem uma nova OS, ele entra aqui dentro do aplicativo e já tem listado todas as ordens de serviço dele aqui, tá? E aqui ele já vem com o número da OS que ele tem que atender, o cliente, aí vem classificação, qual que é a máquina, o tipo de contrato, o site, o nome do site, o bairro, o centro. Então ele tem alguns dados iniciais aqui, inclusive o serial aqui do lado. Então, para ele iniciar o atendimento aqui, ele pressiona aqui, né, para ele poder entrar dentro da OS. Ele já tem problema. Deixa eu pegar uma aqui que já foi concluída. Pegar aqui uma mais. Isso aqui. Então, quando ele entra aqui, ele tem mais informações aqui da ordem de serviço. Então,
o endereço, a rua, número, bairro, a cidade, quem é o contato lá para fazer a procurar, o tipo, aí tá faltando algumas informações aqui que é do outro cliente, mas tem local de instalação, então enfim, ele vai trazendo essas informações para o técnico chegar até a máquina, tá? Ele tem um mapa aqui onde ele direciona o ponto do equipamento, o local do equipamento, e daí o sistema, o próprio aplicativo, ele consegue traçar uma rota do ponto inicial dele até onde está o equipamento. Aqui no meu não está funcionando, porque esse negócio aqui não funciona mapa, mas ele dá o ponto certinho na onde que faz onde está aquele equipamento para ele poder se direcionar até lá. Aqui ele traz o histórico, aquele que eu te falei, ele vai trazer as últimas 10 OS abertas para esse serial aqui, tá? Ele vai trazer o defeito, que é aquilo que a gente inseriu ali dentro da nossa abertura, né? Que eu falei lá do erro e falei lá do que a gente fez. Então, aqui ó, conversei com o cliente, tentei dar o reserva da impressora. Então o Hugo fez isso, colocou lá, é uma visita técnica e colocou essa observação aí para até o técnico já conseguir ver isso daí, tá? Lá aparece para ele também se tem alguma peça pendente naquele equipamento, para ele fazer uma verificação se tem essa peça pendente, e as peças que já foram trocadas para esse equipamento aqui. Tá, dentro do peça pendente que você falou, se eu já tenho um chamado número 1 para essa máquina, já está pendente peça aqui. Até que foi lá numa preventiva e falou assim, no próximo chamado precisa trocar uma X peça. Digamos que esse chamado não foi fechado. O cliente liga aqui e quer abrir um outro chamado. Aí é possível a gente ter 2 chamados para o mesmo serial aberto? Depende. Se vocês me falarem tem que ter 2 chamados abertos, aí eu vou setar aqui, ele vai abrir quantos forem. Aí se vocês me falarem assim, não, é um chamado só, aí eu venho aqui e travo. O ideal é isso, para não ter, senão a gente vai ficar com vários chamados exatamente para o mesmo serial. Exatamente, o ideal é isso. Que ali o que acontece? Como é que é o processo correto aqui? Terminou aqui, tem que concluir. Que aí ele finaliza aquele chamado ali daquele cliente. Por quê? Com essa finalização, se tiver alguma peça pendente lançada aqui pelo técnico, o sistema já vai reconhecer que está como peça pendente e ele já tem a opção de já criar requisição e uma nova OS para fazer o atendimento dessa peça pendente. Ou não fechar. Mas aí vai ficando aqui até alguém vir fechar. Mas você vai criar um outro. Ou eu posso tirar essa automação, ele vai ficar num módulo aqui para a gente consultar todas as pendências. Aí ele não abre. Agora eu vou atender esse cliente aqui. Vai lá e já gera a OS para fazer o atendimento daquela requisição dessa peça pendente. Fechar quando tiver 100% concluído. Mas aí é o seguinte, entendi o que você quis dizer. No sistema, a OS, o cara atendeu lá, o técnico atendeu, ela foi concluída aquele atendimento. Se tiver que ir lá de novo, tem que abrir uma nova OS, só que aí ela é marcada como reincidência, vinculado com aquele número anterior. Quantas vezes for, você vai ter, imaginando que seja um chamado pai, você vai criando vários chamados filho, tudo para matar esse chamado pai. Isso. Enquanto não matar, não falar que o equipamento está em bom estado ali, ele não some da pendência, ele vai ficando lá. Enquanto você não matar ele, ele vai ficando. Aí agora chegou lá no 10º chamado ali, resolvido, o equipamento está em bom estado. Pronto, aí some toda a cadeia ali de pendência. Ele faz dessa forma. E aí na hora que você for consultar, você vai consultar aquele chamado pai, dentro dele vai aparecer todos esses ou vai aparecer toda essa... Todos. Vai aparecer todos os chamados abertos. Pai, filho, tudo. Filho. Como se fosse um chamado para cada um, só que eles têm um vínculo ali de reincidência. Entendeu? Aí vocês depois tem que me dizer se vocês vão querer essa automação para criar já abrir a requisição. E aí essa requisição pode fazer o seguinte: se tem estoque disponível, ele vai para o caminho normal, vai lá para o estoque já para fazer a separação.
Ou então, se não tiver estoque, já pode startar compras para já ir comprando e depois, na hora que chegar, continuar o processo de saída. Tem essa opção também. Eu acho mais válido a automação porque isso daí já obriga vocês já a seguirem o processo e já abrindo o OS para fazer o atendimento. Quando chegar a peça, ela já vem direcionada para aquele chamado que você precisa. Exatamente. Ela não vai vir para alimentar estoque, para o estoque direcionar para... já vai vir exclusiva para aquele chamado. Isso, já vai estar vinculado. Exatamente. Exatamente isso. Tá? Eu prefiro deixar de forma automática por conta disso. Porque a compras vai saber que ela está comprando para fazer o atendimento daquele pedido, daquela máquina que dali do cliente. Então já chega lá, opa, é a Carol e a Tati, né, que faz as compras. Já vai chegar lá para elas, ó, tem que fazer compra dessa peça aqui para essa máquina. Ela vai ter isso ali no sistema delas. Ela vai ver isso ali, opa, então tem que comprar. Já no pedido de compra dela ali, ela já vai informar, ó, atendimento para o cliente tal da série número tal. Pronto. Na hora que chegar lá no estoque, os meninos já vão saber que é para o pedido. Ela já manda ali aquele pedido de saída pro estoque, falando, ó, a compra já foi feita. Os meninos já vão ter isso lá no estoque, já vão ver que aquilo lá chegou a peça, ele só pega e direciona para o cliente. Entendeu? Por isso que eu gosto dessa automação, que aí faz a roda girar sem ter que ficar gastando energia com cada um de alguma área, entendeu? Bom, então, toda vez que ele faz um check-in, aqui eu não vou conseguir simular, que essa daqui já está encerrada, ele faz o check-in na hora que ele está lá no cliente. Esse check-in, ele já conversa direto com o servidor aqui dentro do sistema. Então, na hora que a gente vem aqui para o monitoramento, esse status aqui já está com check-in. No momento que ele aperta aquele botão ali. Então, vocês já vão saber se ele já chegou lá no cliente, se ele já está lá em atendimento. Mas isso por aqui, né? Para os parceiros não vai ter. O parceiro não tem como, a não ser que vocês disponibilizem os celulares para eles. Entendeu? Ou se ele te der um ok, né? É o mais difícil. Acho difícil isso. Ele só vai dar a finalização. Acho isso aí. Essa questão do celular vão ser para os técnicos daqui, sim. Tá? Para os parceiros, é aquilo que eu te mostrei ali da impressão da OS. É pegar e mandar a OS para ele. E aí, na hora que ele retornar, a gente vem e fecha. Deixa eu dar uma pergunta. Aquele defeito que você adicionou na hora de abrir a OS, ele aparece na hora da impressão? Aparece. Aqui, ó. É porque eu imprimi antes de colocar o defeito. Quer ver, ó? Cliquei 2 vezes aqui, ele entra na abertura, né? Então, tá aqui o defeito. Na hora de eu imprimir aqui, ó. Aí eles aqui, ó. Ah, beleza. Eles aparecem aqui, tá? Aí, no caso desses parceiros, aí a gente vai ter um status aqui específico para encaminhar do parceiro, para depois você, na hora que ele te devolver essa ordem, essa OS preenchida, vocês inserirem os dados para ele ali, né? Aí tem que fazer um fechamento manual. Por quê? O fechamento, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Não, vou ter que trocar os status aqui. O que acontece? Estou fazendo um manual aqui só para vocês entenderem. Então, o técnico... Vai. Não, tá certo. Então, então, na hora que o técnico vai lá, ele faz o check-in. Depois que ele faz o check-in, ele vai fazer o check-out, que é o término da OS dele. Ele já vai preencher medidores de que ele está deixando o contrato. Ele vai colocar as observações, eu vou mostrar aqui para vocês do que ele fez, o laudo técnico dele ali naquele equipamento. E a condição que ele está deixando aquele equipamento ali, se ele está em bom estado, se está pendente com alguma peça,
se ele está parado, como é que ele deixou o status daquele equipamento lá, tá? E aí para vocês aqui vai aparecer como checkout. Então tá aqui como checkout significa que ele já encerrou o atendimento dele desse número de série aqui, tá? E aí o que vai ter de dados aqui? Eu cliquei nesse fechar aqui só para a gente simular as informações que ele preenche, tá? Essas informações já vão vir direto preenchidas por ele. Bom, então o que ele vai trazer, tá? Na hora que ele faz o check-in, o sistema registra o momento que ele deu o check-in. Então ele já preenche a hora aqui no sistema, tá? Quando ele faz o check-out, é essa hora aqui que ele registra aqui pro sistema, tá? Ele vai fazer os lançamentos dos medidores, para ele lá é campo obrigatório, tá? Além disso, ele pode lançar os créditos em cópias. Às vezes tem cliente que eu vejo muito em clientes meus, que o cliente dele reclama que não está dando os créditos que o técnico acaba imprimindo lá, né? O técnico faz teste lá e o cliente pede esse crédito. Ele pode lançar esse crédito aqui e esse crédito vai lá pro faturamento, tá? Então, o que tiver de crédito aqui nesse número de série já vai aparecer lá pro faturamento, ok? Bom, então ele pode marcar se teve troca, se não teve, e aí ele vai chegar nessa condição final do equipamento aqui, que é o que eu estou dizendo para vocês. Se o equipamento está instalado, se ele está em bom estado, se ele foi desinstalado, se ele está com peça pendente. Então ele vai marcar aqui o que aconteceu, o que está acontecendo com esse equipamento, tá? E a partir daí o sistema começa a abrir, por exemplo, as ordens de serviço automáticas, as requisições que eu acabei de falar aqui. Por exemplo, se ele marcar aqui que o equipamento está com peça pendente e colocar as peças pendentes aqui no chamado, o sistema já vai fazer toda a abertura de requisição, já vai fazer a abertura desse novo chamado, já vai fazer tudo. Agora, se o equipamento está em bom estado, ele mata a OS aqui e termina essa OS daqui quando a gente for concluir, tá? Bom, quando o equipamento está em bom estado, tá? Ele não vai para essa pendência, ele já encerra a OS aqui. Quando ele não consegue fazer o atendimento, igual esse exemplo que você me pediu, ele marcaria aqui que o serviço foi incompleto. Então, se ele marca aqui que o serviço é completo e coloca o motivo, tem os exemplos aqui, foi falta de energia, o cliente não estava lá, ou estava sem peça ali no momento. Enfim, ele não encostou no equipamento e tem que fechar. Ou então a gente pode criar um aqui, com esse exemplo que você deu. Depois a gente troca o nome aqui. Equipamento errado. Com série errado. Então é um motivo que ele não atendeu esse equipamento aqui, e aí tem que abrir uma nova OS para fazer o atendimento da máquina correta. Então ele só encerra esse chamado aqui sem ter concluído nada, ok? Bom, vamos lá. Pegando o gancho, vai lá. você vai ter que colocar o contador lá em cima, o medidor da máquina. Sim. Eu sou o técnico, ok? Eu fui lá para atender, aí eu fui para atender essa máquina e o cliente abriu para essa daqui. Quando cheguei lá, o problema estava nessa. Não vou fechar para ligar lá para o pessoal ter que fazer isso e tal. Eu vou e atendo essa, só que eu retiro o medidor dessa e eu vou querer colocar essa daqui, que é para alimentar, que é para eu poder fechar. Então, só para eu não ter esse transtorno de ligar aqui na central, abrir o chamado para essa, que, né, a gente sabe que... Principalmente para os de fora, parceiro. Né? Bloqueia aí o medidor dessa daqui está em 100 mil, essa daqui está em 80. Já sei saber, não bloqueia. Dá para bloquear? No celular não. Porque assim, agora que não tem como uma máquina, o serial hoje, o medidor em 100 mil páginas, em 100K, mês que vem ela está em 80. Não tem como você regredir. Dá para colocar esse bloqueio? Porque aí você já mata essa opção.
Eu teria Uma que outra ver lá forma. com o desenvolvimento, tá? Mas hoje não. Hoje não. Ele não tem esse bloqueio. Lá pelo celular ele não bloqueia. Aqui ele vai bloquear. No celular não. Não. Porque ele não leva, ele não faz a pesquisa, ele não leva o banco de dados lá para o celular, né? Senão ia ficar muito grande. Mas aqui, lançando aqui diretamente, ele faz o bloqueio. Aí ele vai falar assim, ó, o medidor anterior está menor do que o que você está colocando. Mas Aqui, vai acontecer sim. com a das 491, por exemplo, se voltou para cá, voltar para o contador alto, vocês vão resetar o contador, vai zerar. Ela não volta no cliente. Quando Ela vai for colocar um pro novo cliente. contrato, contador zerado, contador atualizado, tipo a Xmark pelo menos. Então, mas é pro número de série, né? Não, mas aí vai pro novo contrato, certo? Então vai o contador com a instalação zerada. Ou um Alexmark com contador Naquele contrato a gente não zera. Isso. Não, beleza. Se voltar pro mesmo Durante lugar. aquele contrato. Então assim, a pergunta é, porque assim, se eu vou ter essas duas máquinas, principalmente pro parceiro, se o parceiro chegou lá, qual que tá com defeito? Ele abriu pra essa daqui, cara. Qual que tá com defeito? É essa. Você apontou essa daqui, cara, ele vai nessa, pode mudar. porque Não, mas como é manual, vai ser Vai manual preencher dos o S. parceiros, Aí- a gente vai ter que Porque dificilmente fazer a mesma máquina volta pro mesmo cliente que veio. Raro. Tem que ser bem raro. Entendeu? Ah não, mas aí tudo bem. A questão toda é o técnico, em vez de atender a que é correta, a que foi aberta a chamada e não era ela, abrir outra, mas aí os dados todos é da outra e coloca. Pô, aí não tem o que fazer de sistema. O sistema não dá pra. Teria que ver qual cliente, né? Se ele abrir uma máquina, um modelo novo, vai mexer no Dell. O técnico chegar lá e não for fazer, né? For atender essa máquina aí, fala, então não atende. Mas daí gera um outro valor para ele voltar quando lançar o Mas aí. Culpa do cliente, isso culpa do cliente. Cobra do Mas cliente. aí vai pegar, aí vai ficar cobrando do Mas aí cliente tem esse que- retorno. né? Então nunca vai resolver esse problema. Com esse Não sistema vai. nem com outro. Vai. Só pensar que não. Então, essa é a melhor forma de fazer. Só pensar que vai. Porque o cliente também vai abrir chamar só pro cara ir, não importa. Aí chegar ali a ponta, não é essa aqui. Como já fez comigo, né? Você vai atender, vem atender uma broda. Não, é que eu abri pra broda, mas é uma Alexmark. Tá lá no departamento. Você vai arrumar. Aí vai de técnico para técnico. Pô. Sim, nós temos. O correto é, ó, vocês abriram, até que o cara fala assim, você abriu para a máquina errada aqui, pô. Manda aí da máquina certa. O correto seria isso. Eu sei que nem todo mundo trabalha de forma correta, mas Não vai ter problema Aqui, com- acho que os casos de fora, praticamente. Não, vou fazer isso. Não, mas de fora a gente vai conversar com O eles de fora vai antes. ter que ser Vai ter que como conversar. a gente vai imputar as informações, então, na hora que você estiver fazendo, peraí, o contador deu divergente, que é aqui vai aparecer. vai. Aí aqui você vai, opa, então eu vou Você encerrar esse. encerra aquela com o equipamento errado, Assim, abre uma encerra- nova encerra e a nova com aquela Isso. página que ele mandou. Eu acho que a gente não vai ter problema com isso não. Com os parceiros. Como vai ser manual, vai ser a gente vai fazer, eles não vão mexer em nada, eles só vão alterar. No número É. de série Aquela certo vai ser informação, esse daqui. a gente- A gente só fecha errado, abre a nova e coloca a informação. Não tem Isso. problema. Aí o dano é menor, que aí vocês vão estar vendo aqui na hora de imputar esses dados aqui que a gente está fazendo. Agora, do técnico seus aqui de rota, ele fazer uma coisa dessa e aí não dá, né? Chamando. Aí, pelo amor de Deus, ajuda, Vou né? fazer uma, duas, aí já era. Porque o celular tá indo para facilitar a vida deles. Para não ter que ficar preenchendo ali no papel. É só digitar ali e pronto, mete bronca. Tem a Entendeu? opção de você falar e ela já reconhecer e. Porra, não, pera aí, calma. Calma. aí, mano. Calma, pô. Falar. Usa. Não, tem cliente que me pede assim, não dá Tem pra a travar descrição, pra ele a abrir. descrição, ao invés de você digitar, você só fala. O próprio celular tem isso. Aí o próprio celular Vamos lá. o próprio. Só que as mensagens, na hora que falar Fusor, Bel, isso aqui que vai vir, né? Nossa senhora, é um regaço, mano. Assim, o aplicativo, ele no fechamento da OS dele, ele consegue tirar foto ou incluir arquivos também, um PDF. Assim, não recomendo um vídeo porque vai gastar a internet toda e vem isso tudo pro servidor, né? E vai enchendo. Mas ele consegue tirar fotos, às vezes deu uma avaria no equipamento, ele vai lá, bate uma foto e me vincula a esse fechamento dessa OS. Então consegue ver aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que vê essas fotos.
Então ele consegue fazer esses vínculos aí também. Tá? Bom, então ele vai escrever o laudo, tá? Ah, mas aí é muito pequeno. Aqui em cima, na hora que a gente salvar, a gente consegue ver o laudo mais aberto, tá? Aqui a gente vai precisar de um tempo de deslocamento, mesmo que a gente coloque aqui 00, ele não deixa passar. Bom, e aí aqui, ó, a gente tem o tipo de intervenção, se é interna ou se é terceirizada. Então ele vai mudar aqui, só para a gente ter a questão do prestador, né, que é a pessoa, a empresa que está fazendo isso, né? Ou se é interna, se foi um técnico aqui nosso que foi o responsável pelo fechamento da SOS aqui, tá? Bom, depois que a gente preenche esses dados aqui, a gente pode salvar. E aí, a gente pode, por exemplo, o técnico lá, o parceiro falou, ó, ficou pendente tal peça, tem que enviar a peça. A gente vem e faz o lançamento da peça aqui. Eu venho aqui em incluir, clico aqui na lupinha e faço a pesquisa aqui. Eu posso fazer a pesquisa pelo nome, ou então, aqui no referência, eu falei que o referência é o part number. Sabe um aí? 4478-2001. Aí, ó, placa-fonte baixa é o que data, é essa mesmo? Aí, tá vendo? Então, ali pelo referência você já consegue, tá? Você já consegue fazer a pesquisa pelo part number aí, ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Vou clicar aqui 2 vezes. Ele aqui ele já vai te informar se tem ou não em estoque. Você já vai saber logo aqui se tem essa peça aqui em estoque. Agora não tem. Não tem nada aqui em estoque. Tá certo aí. Tá certinho. Tá certo o estoque, ó? Certinho. Nem entrei com nada e já tá Agora certo. negativo. Ô, louco. Não, negativo não dá, não. Tá. Negativo não dá, não. Você é correto. É negativo. Tá devendo muito. Pô, não. Bom, e aí eu salvo, aí já fica aqui incluso. Tá? Eu posso incluir mais itens também, caso tenha. E ele fica de vermelho aqui quando ele não tem estoque. Tá? É nesse ponto aqui que ele vai avaliar se na hora de você fechar a SOS, se ele vai mandar para compras ou se ele vai mandar para fazer a separação direta. O exemplo dessa placa, realmente para cada máquina vai uma só. Porém, se na mesma máquina eu tiver peça, por exemplo, 4 peças de uma máquina só. Você tem a quantidade. 4 roletes. Isso. Vem aqui, rolete 4. Exatamente. Tá? Tem esse botão aqui de selecionar peças compatíveis, só que ele por enquanto não está funcionando. Como é que é isso daqui? Você tem ali uma peça original e tem algum compatível ali com ela que, se você colocar no lugar, resolve o problema. Seria basicamente isso. Mas isso aí, como eu falei lá no início, é cadastro. Então você tem que vincular, fazer os vínculos. Então isso aqui já é um amadurecimento do sistema para facilitar a vida de vocês aqui. Que aí você vê, olha, tá sem estoque, mas aí eu venho aqui em selecionar a peça compatível e falo, ó, quero essa outra peça aqui. Inclui ele aqui com essa outra. Bom, se ele trocou peça lá, a gente pode lançar as peças aqui que foram trocadas também. Tá? Mesma coisa, clica aqui em incluir item, faz aquela mesma pesquisa e coloca. Mesma coisa, tá? Pode ter uma recolha de peças, pode programar uma recolha, tá? O técnico vai lá e tá de moto e tem que trazer um ADF. Sei lá, já vi esse caso aqui de um cliente meu. Ele vai lá e programa a recolha desse ADF para depois a logística ir lá fazer a programação da recolha. Ele já cria uma recolha disso para poder voltar aqui para dentro do estoque também. O próprio técnico já consegue fazer isso, tá? Bom, tem amarração isso ou não? Se eu mandei uma, tem que voltar uma. Se eu mandei 2, tem que voltar 2. Não, assim, tem no processo de retorno. O que é isso? Toda vez que vocês fizerem uma requisição de peças, e a peça que vocês definirem tem que voltar, que aí não precisa ser todas, ele já vai criar um retorno para quem vai receber. Por exemplo, acho que é para o Israel. Já fala assim, o Israel, ó, saiu uma peça, uma unidade de imagem original para esse cliente. Então já vai aparecer lá para ele que essa unidade de imagem tem que retornar.
essa unidade de imagem ele vai ter lá, ó, foi para esse cliente, então vai voltar essa daqui. Aí tem que ser o processo de cobrança disso aí. Falou isso daí. Tem alguns casos que nós enviamos essa unidade de imagem, nós enviamos, não vou falar unidade de imagem que ele é como um suplemento, um fusor. Ele foi para o X cliente, por algum motivo, ele chegou lá danificado, ou tem alguns casos que ele não chegou, mas acusou que ele saiu daqui. Depois nós mandamos um outro, tem casos de mandar às vezes até 2 ou 3. Tá. Por exemplo, é o caso de placa-fonte também, você manda às vezes 2, 3 placa-fonte para o mesmo cliente, para a mesma máquina, porque foram N problemas que aconteceram. Vai ficar sinalizado para ele lá que tem que retornar essas 3? É por solicitação. Para o técnico? Não. Por solicitação. Mas aí ele pode fazer o seguinte, falar o seguinte, ó, isso aqui não vai retornar, e aí ele tem que explicar o motivo desse não retorno, ou vai entrar mesmo e vai seguir o processo aí. A minha pergunta é na questão de você gerar um relatório mensal, semanal, enfim, que eu saiba que, ó, a gente enviou o fusor para esse cliente que já foi trocado e está precisando retornar. Está precisando retornar esse. Ele consegue tirar um relatório disso. Entendeu? Consegue. Aí Ele consegue. Só que aí ele tem que fazer a gestão disso. Ó, isso aqui realmente não vai retornar. E isso aqui eu estou aguardando. Isso daqui eu já passei lá para a área técnica para fazer a remanufatura. Então ele tem que fazer essa gestão aí para direcionar. Ele fazendo esse direcionamento, ele vai ter os relatórios direitinho para saber o que foi e não retornou e qual motivo, o que já retornou e está lá para remanufaturar e o que ainda ele está aguardando. Ele vai ter consegue ter esse controle aí. Tá? Bom, aqui em serviços realizados, ele só faz um cálculo de custo para atendimento da SOS, com deslocamento e hora técnica. Que nem precisa mexer em nada disso aqui não, é só mesmo informativo. Eu vou pular isso aqui, que aqui em mais informações, quando a gente tem o técnico nosso, né, aqui não vai dar para eu abrir porque não foi fechado no mobile. Ele mostra o mapa aqui com os pontos aonde está o equipamento, aonde foi feito o check-in e onde foi feito o check-out. Para saber se ele fez o check-in e o check-out no lugar certo e não foi, por exemplo, na casa dele. Entendeu? Falou que atendeu e na realidade não atendeu o equipamento. Tá? Isso aqui pega pela geolocalização do celular. Tá? E aí ele consegue imprimir a OS com a assinatura do cliente no smartphone ali, o cliente pode assinar pelo telefone. E aqui ainda se ele não mandou o e-mail e o cliente quer o e-mail dessa ordem de serviço, pode pegar ela e disparar esse e-mail com a assinatura dele para o cliente. Tá? Bom, aqui é só mesmo para uma auditoria desses fechamentos pelo celular. Deixa eu fazer uma pergunta que é para me matar essa dúvida do e-mail. Quando ele clica no e-mail, só vai a ordem de serviço. Se eu como sendo o gestor do teste, se eu coloquei informações no chamado, procurar por fulano de tal, cuidado que a cliente já está pé da vida, esse tipo de coisa, em alguns casos a gente passa... Não vai, só vai o laudo dele. Só vai o laudo dele, só que ele colocou no OS. Só vai o laudo dele. Pode xingar o cliente aí, sem problema, mas aqui só vai o laudo dele. Esse recurso a gente já tem aqui interno de, cuidado com... Enfim, a cliente já está esperando o técnico daquele jeito, a informação... Não, pode ser. Pode. O ideal, essa conversa, aí o ideal é colocar dentro do defeito. Que aí ele só fica ali para ele. Que esse defeito não vai para o cliente. Aqui, nessa daqui não. Maravilha. Só vai o laudo dele, com o fechamento dele e o laudo dele no e-mail e a assinatura final do cliente lá que ele assinou no smartphone. Porque também tem a parte do teste que é a seguinte. Muitas vezes ele vai até o cliente, ele preenche a OS, equipamento danificado por mau uso. Aí o cliente pega a assinatura e depois ele faz algumas ressalvas. O cliente fez isso, fez aquilo, o cliente está atacado com fulano, beltrano, ciclano. Ele não vai conseguir fazer isso não. Ele já não faz mais. Ele só consegue escrever o laudo antes da assinatura do cliente. A assinatura do cliente é a última coisa.
Que aí o cliente assine e ele vai lá e conclui a ordem de serviço. Aí não tem como não. Só tirar uma outra dúvida rápida. Naquela parte de serviços, né? Ali você colocou o valor de hora de deslocamento, serviços realizados. Deslocamento e hora técnica. Eu consigo imputar valores aí? Consegue. Exemplo. Vocês já colocam no chamado, quando o pessoal que dá os parceiros já coloca o valor de deslocamento e o valor de chamado. Pode Na colocar. descrição já coloca aí. Pode colocar. Você edita aqui e coloca aqui a quantidade e o preço unitário aqui, ele já vai fazer o cálculo. Pode, sem problema. Porque a gente já faz isso hoje, a gente coloca na descrição do chamado, ó, vai ser a parceira X, deslocamento Y e sem problema nenhum, pode alterar sim. para relatório já facilita. Inclusive, tem alguns clientes meus que eles até colocam pro técnico deles, né? Pedágio, estacionamento, que aí ele lança o custo aqui dentro da OS e aparece aqui pra gente, ó, gastei tanto de pedágio, gastei tanto de estacionamento. Aí isso aí vai computando o custo para dentro da OS. Isso aí é bem bacana. Você vai ter noção exatamente do que O deslocamento ele vai pegar pelo Google Maps, quando for pelo celular, e a hora técnica, a hora do deslocamento, do tempo de deslocamento dele, mais a hora de atendimento. Então você já consegue... Semanal, eu consigo extrair um relatório do que o técnico número 1 atendeu durante a semana, já com o trajeto, quanto que ele gastou de KM e tudo mais? Relatório consegue, mas aí tem que montar. Não tem isso nativo dentro do sistema, desse formato que você está querendo. Técnico 1, do dia 1º até o dia 5, né, uma semana, do dia 1º até o dia 5, rodou 498 km. Atendeu 10 chamados, média de... O KM você vai conseguir... É porque a gente já faz esse relatório hoje na unha. Se o sistema tem alguma dessa, facilita em muito... Deixa eu ver aqui se tem KM. Tem um módulo aqui que a gente... Ele ranqueia os atendimentos técnicos. Não, tem problema. É até bom. Não, é até bom. Porque aí a gente já sana a dúvida aqui. Pode ligar? Certo? Pode. Já que de lá quem tá de blusa não tá sentindo isso. Então eu tô sem celular. Bom, então o que é esse módulo aqui? Ele ranqueia todos os atendimentos dos técnicos, tá? Ele tem essa verificação de pontuação aqui. O que é isso? Isso aqui foi criado para um cliente específico que ele pontua as máquinas e os locais onde essas máquinas estão. Isso aí é para uma meritocracia lá dos técnicos dele, tá? Então ele pega ali que aquela máquina ali ela é difícil e vale ali 5 pontos. E é lá no sertão da Paraíba, que foi para esse cliente aí, lá no sertão da Paraíba vale 10 pontos atender. Então, porque é calor, deslocamento, essas coisas. Então, SOS para esse técnico vai valer 50 pontos. Então, isso vai, à medida do que eles fecham um mês ali, ele vai ranqueando os técnicos ali pelos pontos. E aí ele faz a premiação ali pelos 3 melhores, pelos 5 melhores, enfim. Tá? Então, ele tem essa verificação de pontuação. Onde eu estou querendo chegar é a verificação de produtividade, que aqui ele também ranqueia os técnicos por total de OS, por total de OS de reincidência, o percentual, horas trabalhadas, média de hora trabalhada, hora de deslocamento, média, quantidade de SLA, quantidade de atraso, dias de trabalho, média e o que foi de erro. Aqui ele não traz o KM. Não, traz sim, ó. Quanto KM ele rodou e qual o valor do KM total. Se eu colocar um valor, vamos chegar isso daí para os técnicos é um regaço. Você vai ter tudo aqui. Dentro do período, né? Você coloca o período. Semana, você vai ter aqui todo o ranqueamento das OS. Isso vai facilitar a vida que nem... Aí você tem. Hoje você gasta umas 4, 5 horas para fazer certo aqui em 2, 3 minutos. Aí se você quiser, aqui não vai dar para eu mostrar, deixa eu ver se dá aqui. Tá sem dado. Porque ali, quando você clica 2 vezes aqui no nome do técnico, vai dar, ótimo. Ele abre todas as OS aqui dentro do período dele. Aí você tem uma forma analítica aqui de ver todas as OS. E aí tem um Ctrl E aqui para você exportar essas OS para um Excel. Aí você trabalha. Aí, agora chegou. Respondido? Agora sim, agora...
O problema é que ainda não tem dado aqui pra gente ver e mostrar como é que é o funcionamento. Mas acredito que na semana que vem, a gente trabalhando já mais com o sistema, a gente vem aqui nos módulos e dá uma olhadinha. Beleza? Deixa eu voltar lá. Monitoramento de SLA. Fazer um KM lá. O cara faz o KM que dá 500 km. Ele chegou aí e deu 300. Já era, meu irmão. Tá fazendo o quê? Isso aí vai tudo do input ali dele, né? Mas ele tá indo pelo Google Maps aí, não vai? Não, o KM não. Ele coloca. O KM ele coloca. O deslocamento que é pelo Maps. Não, mas O tempo de deslocamento é pelo Maps. Que ele faz o cálculo do Maps ali pelo tempo. Mas o KM é dele. Ele que tem que inserir. Esse aí fica a cargo dele. Não dá pra colocar do ponto A até o ponto B? Bom, aí. Mas como é que você fez? Check-in aqui. Aí você vai fazer o check-out aqui. Você vai fazer o check-in aqui, ó. Não, mas o check-in ele é feito no cliente. O celular não sabe quando ele está indo para atender aquela máquina. Não dá pra colocar isso? Do check-out de um pro check-in do outro? Aí eu não sei. Eu não sou desenvolvedor, não sei de TI, minha formação é administração, eu faço só o treinamento do sistema. Mas eu faço o seguinte, eu pego, É uma pergunta, né, mano? Putz, eu vejo e faço a anotação aqui. Tem alguns Coloca sistemas Rubens que... solicitando. Rubens Zica, né? Coloca aí, ó, isso. Não, mas Chato, né, mas mano? é uma Chato boa. não. É uma boa. Nossa, se faz isso daí, arrebenta. Mano. Aí eu anoto, passo lá para eles e aí é com eles lá, entendeu? Eu não sou nem funcionário da empresa, eu sou terceirizado, então... Não. Então eu já fui, já trabalhei, já fui funcionário, agora eu já não sou mais, aí é com eles lá, entendeu? E aí eu passo essas demandas de cliente para eles analisarem. Aqui, ó, o que passou na minha cabeça aqui é o seguinte. Eu fiz o check-out desse cliente, aí é um técnico nosso aqui, eu entendo. Eu fiz o check-out desse. Aí automaticamente eu vou clicar na próxima OS. É para onde eu estou indo. Cara, já o sistema já deveria colocar. Daqui para mim facilitaria muito. Já coloca o check-out daqui para ir para lá. Pô, você gastou 2 horas de deslocamento para rodar 38 km. Pau. Daqui desse contrato. Faz sentido. Contrato. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Por Feito isso, o relatório vem pra mão. Técnico, você não precisa fazer relatório nenhum, tá tudo aqui no sistema. Ó, mês tal eu te pago isso. Ou se não, um ponto de partida, né? Ralph na casa dele, 4 Então. clientes, 1, 2, 3, 4 e volta. Isso, só que aí você vai fazendo o que você vai ter nos tempos. Ó, na hora que você saiu da sua casa, você vai setar lá. Então em rota pra Isso, exatamente. Foi isso que eu coloquei aqui. Aí você vai fazer o check-in, check-out. Check-out de um, você já entrou em deslocamento pro próximo. É. Ah, mas ele parou pra almoçar, meu irmão. Beleza, mano. Você vai ter que depois É uma boa ideia. que você ficou 3 horas para chegar de um cliente em 5 km. Final do dia, check-out de um, deslocamento para casa. Acabou. Se der chão. Relatório semanal que a gente precisa aqui para pagar o KM dos caras. Aí ali já vai vindo. Se o cara teve o pedágio, de repente vai ter que imputar o pedágio ali em algum canto, o relatório sai prontinho, cara. E aí você vai ter isso. Ah, antes eu fazia 200 km. Peraí, agora com o sistema você está fazendo 300. Mesmo Meu cliente. irmão, vem aqui que. Vem aqui, eu quero justificativa, cara. Acabou, mano. Legal. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu filtro muito as ideias aqui, que às vezes eu escuto um monte de coisa em cliente, tá? Sim. E ideia boa eu gosto de anotar e passar para eles. Aí não é que vai vir já amanhã. Pensar, né? É uma coisa que aí eles vão pensar, vão ver como é que funciona, para poder funcionar isso e colocar para executar nas próximas atualizações, entendeu? Então assim, eu gosto de anotar e passar isso para eles, essas ideias boas, assim, porque isso aí é bacana. Porque aí você não deixa a cargo dele para colocar o KM, e sim você tem um parâmetro que é o Maps para ele poder, que hoje aí é tudo pelo Maps, né? Isso. Sim, eu concordo, muito boa, muito boa. Nossa, se eles conseguissem fazer isso pra gente aqui,
Porque hoje os caras já fazem isso, já tem que colocar do ponto A até o ponto B tudo pelo Maps. Tirar foto, tem uma série, toda uma burocracia aí que é válida. Só que fazendo isso, você já exclui. Então o técnico não tem o que fazer, é só chegar no final da semana, você já fez ali o seu relatório de 2 minutos, cara, você vai importar. Entendi. Não tem nem... Não, boa ideia. Eu vou passar lá para eles, aí é com eles lá. Aí eu não posso te falar, ó, vai fazer ou não. Aí é com eles lá, tá? Bom, então, para a gente fazer o fechamento, aí a gente tem que fazer o fechamento dessa OS. A gente tem um botão aqui de fechamento e clicar aqui, tá? Essas opções aqui são OS avulsas, tá? O que são essas OS avulsas? Para a gente ter uma OS avulsa, eu preciso de um contrato avulso. O que é esse contrato avulso? É a pessoa veio aqui, trouxe a máquina dela, ou tem a máquina dela na casa ou na empresa e liga para cá e fala assim, olha, preciso que dê manutenção na minha máquina. E aí é o seguinte, quanto vocês cobram aí pela visita técnica? R$120. Então o que vai acontecer? Na hora que a gente abrir uma OS avulsa para esse contrato que foi criado, ele vai habilitar essas informações aqui, para na hora que quando a gente gerar esse fechamento, ele já gerar um pedido lá para o financeiro para emitir uma nota fiscal contra esse cliente para poder fazer a cobrança desse chamado, tá? Para isso que serve essa avulsa. Bom, então depois que a gente clica aqui em fechamento, a gente clica aqui, ele pergunta se quer confirmar, a gente coloca assim, a ordem de serviço foi fechada, tá? Agora essa ordem aqui, ele já vai aparecer lá naquele relatório aqui de atendimento técnico. Cadê ela aqui? BPO. Eu vou ter que ver porque que ele não apareceu aqui. Não sei se eu abri para a empresa certa. Bom, para eu ver a SOS concluída, eu marco aqui, filtro aqui, ela vai estar aqui pra gente, tá? Se eu desmarcar, ele volta aqui e clica em filtrar, ele lista aqui as que estão abertas, ok? Bom, então toda a gestão dessas OS fica dentro desse monitoramento de SLA. O melhor lugar para ver isso é aqui, tá? Bom, eu falei com vocês, eu esqueci aqui, que lá no fechamento da OS, quando o técnico vai lá e bate uma foto pelo mobile, ela vem para cá. Para onde que ela fica? Dentro dessa aba aqui, documentos. Ele clica aqui, ele vai ficar com o nome do arquivo aqui, o caminho do arquivo, perdão. E aí a gente já consegue abrir e ele já abre a foto ou o documento que veio para cá, tá? E aí a gente já consegue fazer o vínculo deles aqui, ok? Lembrando que ele não coloca isso dentro do banco de dados, nada, ele só dá o caminho e vai ficar para abrir ali na tela, tá? Não vai conseguir. Você pode tentar baixar ele, que como vai estar lá dentro dos servidores da Databit, né, que isso daqui é lá dentro da Databit, a gente pode vir aqui e baixar ele para a máquina de vocês aqui, se vocês quiserem, tá? Então ele vai fazer o download e vocês salvam aqui dentro da sua pasta, do notebook, que seja, tá? Bom, dúvidas até aí? Tem uma. Fala. Falou. Eu acho isso ótimo. Eu falo com meus clientes aqui, cara, eu prefiro que o pessoal mande as dúvidas, porque depois fica mais tranquilo, fica, mas você não falou isso, tal. Eu como gestor dos técnicos, todos os chamados vão para minha fila e eu vou encaminhar para a fila deles. Você falou aí que esse daí eu vou estar pelo notebook. Eu vou conseguir olhar todos os chamados e encaminhar do meu celular? Do celular, não. Porque, calma, se você tiver uma internet, você vai conseguir. Porque ele tem, pelo portal do cliente, lá tem um modo de você acessar.
tem um modo de você acessar e pelo portal você fazer essas trocas aí de status para os técnicos. Só que é o seguinte, esse portal ele é em flash e flash não funciona no celular, né? Aí acaba tendo que ser pelo browser mesmo, independente. Mas a ferramenta do mobile, ele é específico só para o técnico, não é pro gestor ainda não. Porque às vezes você tá na rua e você precisa passar o chamado, né? Para um pro outro. Não tem como. Não tem como. O celular essa ferramenta celular foi pensada só para o início e fechamento de ordem de serviço. Não tem essa interação para trocar de, eu sou o gestor e agora eu quero SOS aqui pro fulano, SOS aqui pro Beltrano. Não. Aí ou é aqui no sistema ou é no portal. Vou mostrar o portal aqui para vocês. Tá? Bom, vamos lá pelo portal. Deixa eu ver se ele está funcional aqui.